Vou cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oh, glória! É o Rei! Aleluia, Jesus! Vivo! Teu Santo Espírito que habita em mim, o teu grande amor que não tem fim. Te adorarei. Inspirar na letra da canção, vou cantar agora e sentir sua unção. Te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia, Jesus. É o Rei dos Reis! Te adorarei, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Por isso que é bom, né? Vamos adorar o nome santo do Senhor. Esteja do jeito que estiver assim o nosso coração. Nem que o nosso coração esteja triste, né? A gente vai, vamos aqui para adorar o nome santo do Senhor. Por isso que nesse louvor ele fala agora que ele nos ama tanto, né? Ele sempre vai nos amar, aqueles que estão com ele. Aleluia. Meu Deus! Aleluia, Jesus, aleluia. Meu Deus! Aleluia. Porque Ele desatou, porque Ele trouxe mim, porque Ele deu, nós assim, se cobras eu peguei, enquanto a ti também, minha vida eu destruí. Como errei,
enrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer deste vaso de honra, eu vou envergonhar os que te zombam, vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim, porque tanto enxuga teu pranto, Deus é só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu, filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui nesta noite. Aleluia. E emprestasse seus lábios ao Senhor. E cantasse a pessoa que está do seu lado. Filho, eu quero. Aleluia, glória. Eu quero tanto enxugar teu pranto, filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu quero tanto enxugar teu pranto. Filho, vem só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aleluia! Enxo tanto, tanto, filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Aleluia! Te amo. Aleluia! Filho, eu quero tanto que você volte para os meus braços. É isso que Deus quer. É isso que Deus está falando neste louvor. Filho, eu quero tanto enxugar os teus prantos. É isso que Ele está chamando você. Para que você volte para a casa dele. Para enxugar tudo aquilo que você está passando. Toda aquela enfermidade, toda aquela doença. É isso que Deus está falando nesse louvor. Filho, eu quero tanto enxugar os teus prantos. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus maravilhoso. Enxuga, Senhor. Enxuga os prantos de muitas pessoas que nessa noite está precisando do Senhor. Aqui nós estamos passando a palavra do Senhor. Aquele que tem ouvido, que ouça aquilo que nós temos a passar para vocês. Deus está te chamando. Ele está te querendo aqui de volta na casa dele. Ele quer enxugar os teus prantos, os teus problemas. Coloque nas mãos dele. Oh, aleluia. Palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos receber o nosso fé. Glória a Deus. Vamos colocar de pé na presença de Deus. Abra teu coração para Jesus nesse momento. É um momento muito maravilhoso. É um momento que nós estamos junto com Jesus. É um momento que nós estamos na presença de Deus. É um momento que nós estamos sentindo Jesus neste lugar. Aleluia. Pai, eu te agradeço, Pai, por mais esta oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui, Papai, na tua casa, Pai, nesta casa de oração, Pai, na tua presença, Pai, buscando a tua bênção, Pai, buscando a paz, Pai, buscando a alegria, Pai, buscando a felicidade, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai.
Vem, Espírito Santo de Deus, derrama a tua unção nesta casa de oração. Derrama seu Shekinah, Pai. Derrama o amor de Cristo Jesus, Pai, sobre nós, Papai. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Toca, Pai, em cada coração que aqui está nesse lugar, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, Pai, esta família que aqui está na tua presença, Pai. Que o Senhor venha, Pai, encher de bênção, Pai. Encher de alegria, Pai, esta família que aqui está neste momento, Pai. Eu creio, Papai, no poder que o Senhor tem, Pai, de nos abençoar, Pai, nos proteger, Pai, trazer a paz, trazer a alegria, Pai, trazer a felicidade, Pai. Aqui, Papai, nós estamos abrindo o nosso coração para o Senhor Jesus, Papai. Vem, Espírito Santo de Deus, toca, Pai, no coração desse povo, Pai, que estão lá fora ainda, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tem muita gente, Pai, que vem afrontar nós aqui, Pai, na nossa frente, na frente da nossa igreja, Pai. Eles estão nos afrontando, nós não, eles estão afrontando o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, senta aí do céu o que está acontecendo aqui nesta terra, Papai, porque aqui é a casa do Senhor, Pai. Aqui não é minha casa, Pai. Aqui o Senhor nos colocou, Pai, para nós tomar conta desta casa de oração, Pai. E aqui nós estamos, Pai, tomando conta para o Senhor, Pai. E o Senhor, Pai, faz a obra, o Senhor faz a justiça, o Senhor faz tudo acontecer no momento certo, Pai. Então eu espero em Cristo Jesus, eu espero no Senhor, Pai, a bênção que o Senhor tem para entregar para nós nesta casa de oração, Pai. Proteja os teus filhos, Pai. Proteja os teus filhos, Pai. Corta, Pai, todo o mal, Pai. Corta toda maldade, Pai. Corta toda coisa de Satanás, Pai. O Senhor corta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Porque nós estamos aqui louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Pai. Que a bênção venha estar sobre nós, em nome de Jesus. Abra teu coração, meus irmãos, minhas irmãs, para nós ouvirmos a palavra de Deus hoje, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. Boa noite, paz seja convosco, amém? Hoje nós estamos iniciando a campanha Emanuel, Deus conosco, amém? Sinta, abra teu coração para nós começar essa campanha maravilhosa que o pastor João já vai explicar direitinho para vocês o que é o início desta campanha, amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos receber o pastor João que vai trazer a palavra para nós hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bênção pura, sem mistura. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém? Quem está feliz com o Senhor Jesus, hein? Louvado seja Deus. Aproveitar que vocês estão de pé, abra a palavra de Deus em Isaías 7:14. Hoje, início da campanha Emanuel, vai ter apenas 4 elos. É uma campanha naquilo que nós estamos vivendo nesses dias, que estamos aí para viver o Natal. E o Natal para nós, que somos igreja, que somos o povo de Deus, é cumprimento de promessa para nossas vidas. Amém? Não é só de festança, de comes e bebes. É Isaías 7:14. Com certeza vai ter mais versículo, mas o da abertura é esse aqui. Vamos ler, aproveitar que vocês estão de pé, depois de mais sentado mesmo. Aqui diz assim: porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremeste de medo. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos diante dessa campanha que, como eu já disse, nós estamos diante de cumprimento de promessa. Nós aqui acabamos de ler
em Isaías 7:14, que o Senhor, Ele daria um sinal, e fazendo aqui a promessa através de Isaías, que uma mulher pura, virgem, ela conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome é Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, um Deus que quer habitar conosco. Quando nós vemos isso daqui, nós vemos o quê? Deus fazendo a promessa, Deus usando o profeta Isaías para falar da promessa, e para não somente a promessa, mas aqui um projeto de Deus, né? Uma obra de Deus, como eu já expliquei no culto anterior, e vou falar para nós entender o que é o nascimento de Jesus, que o povo estava distante, o povo de Israel, o povo de Deus, estava se distanciando da presença de Deus. Então, o Senhor, Ele veio aqui através do profeta Isaías, e Ele fez uma promessa, que Ele enviaria Jesus, e esse seu filho Jesus se chamaria Emanuel, que seria o Deus conosco. Então a gente vê aqui, o primeiro projeto de Deus, a primeira obra de Deus é o quê? É querer se aproximar do seu povo e vindo de encontro a nós, tipo, descendo da sua glória, né, deixando os céus ali para se encarnar e vir ao nosso encontro. Então a gente vê isso. E para que isso acontecesse, eu entendo assim, Deus vem, se você for ver tudo o que acontecia no Antigo Testamento, as profecias, antes de Deus fazer algo, Deus falava primeiro. Por exemplo, quando foi ali para destruir a terra com dilúvio, Deus não chegou destruindo. Deus falou que ia destruir, que Deus não estava contente, que o homem estava se desviando, mas Deus veio e levantou o quê? A família de Noé, não foi, irmãos? Foi ou não foi? Quando foi para destruir Sodoma e Gomorra, Deus também avisou, né? E ainda deu orientação para quando saísse da cidade, para que não olhasse para trás. É isso, não é? Né? A mulher de Ló olhou para trás e ficou para trás. E assim, se a gente for ver, por exemplo, Nínive, que Deus mandou e levantou ali o profeta Jonas. Então, se a gente for ver todos o agir de Deus, os operar de Deus, Deus nunca chegou fazendo algo sem antes usar o profeta, sem antes falar com o seu povo, sem antes alertar o seu povo. Daí, quando eu vejo a promessa do nascimento de Jesus, do Emanuel, não foi diferente. Ele vem e levanta ali o profeta Isaías e fala do projeto que ele enviaria o seu filho, né? Que seria o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Só que quando nós olhamos para essa promessa do profeta Isaías, houve, como o pastor Carlos mencionou sexta-feira, houve um período de silêncio. Quando chegou ali do último livro de Malaquias, né, até chegar a Mateus, a gente pensa que foi ali rápido. Não, mas houve um momento que Deus se calou, houve um momento que Deus não falou mais. Tanto que o profeta Isaías falava, que eu não lembro o versículo, mas vocês há de lembrar que ele falava: buscai o Senhor enquanto se pode achar, clame quando está perto. Ele estava alertando que Deus ia se distanciar, que Deus estava se distanciando, e de fato aconteceu, e houve um período de silêncio. Mas daí o que Deus faz? Ele vem ao encontro do seu povo, e aí por isso que Emanuel, Deus conosco. Olha, irmãos, eu não sei se você entende como eu estou entendendo. Querer estar comigo e com você é vontade e projeto de Deus. Ele vem, fez a promessa, está aqui, que demorou 740 anos para que essa promessa pudesse se cumprir. Eu não sei vocês, mas eu acho muito tempo, foi tempo demais. E no meu modo de entender, e pelo comportamento do ser humano, nesses 740 anos, Deus poderia ter desistido da promessa. Deus poderia ter desistido da aliança que Ele fez ali através do profeta Isaías. Mas quando nós vemos lá
né, o livro de Mateus, que vai falar, que vai anunciar o nascimento, nós vemos que Deus, Ele não volta atrás da sua palavra, Ele não quebra a aliança que Ele faz com o seu povo, Ele não quebra a promessa. Quem está entendendo isso nessa noite, irmãos? E Deus, nós sabemos disso, nós que estamos aqui, que tem consciência, que pensa, o ser humano é ingrato, o ser humano, às vezes Deus faz e não está bom, reclama, não busca a presença dele, se distancia dele. Então eu tenho certeza que se Deus olhasse como o homem olha, se Deus olhasse como o ser humano olha, ele nesses 740 anos ele não cumpriria. Mas a Bíblia vai dizer que Deus não é o filho do homem para que mintas, e ele não é o homem para que se arrependa. Ele não se arrependeu de fazer a promessa. Quando chegou o tempo determinado, Deus cumpriu ali a sua palavra. Eu quero comentar algo que o Espírito Santo colocou hoje à tarde, que Deus, ele sempre fala. Quando um projeto de Deus vai ser ali executado, quando uma obra de Deus vai ser feita, sempre Deus, ele fala conosco. Por exemplo, lá em Êxodo 3:10, Deus chamou Moisés e falou com ele através ali da sarça ardente. Amém? Quem lembra desse episódio? Ele foi ali criado pela mão dos egípcios, pela filha de Faraó. Ele achava que ele era um faraó, mas na verdade ele já era um vaso escolhido, alguém escolhido para libertar Israel da escravidão que estava no Egito. Amém? Mas como que começou esse projeto de salvação de Israel, libertando Israel ali do Egito? Deus falando com Moisés, né? Quando nós vemos aqui a questão do dilúvio, e Deus chama ali Noé, está em Gênesis 6:13-22, Deus, ele chama Noé e fala que ele mandaria chuva, que ele destruiria, mas ele levantou alguém, ele falou com alguém, ele anunciou que ia fazer. E quem quis ser salvo, quem quisesse ser salvo, era só crer e receber a orientação de Deus e entrar na arca, seria salvo. Mas a gente vê que o povo estava como no dia de hoje, não acreditou na promessa, não acreditou na palavra de Deus, não acreditou em Noé. E se a gente for ver, irmãos, o Espírito Santo está trazendo agora para mim, não está diferente. Como o pastor Carlos sempre fala, a igreja nos dias de hoje é a arca de Deus. Os dois Noé, nós somos o auxiliar do Noé, né? Convidamos, entre para a arca. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Só que a diferença é que lá foi destruído com água, né? Houve dilúvio. Dessa vez a Bíblia diz que não é com água, é com fogo. Quem está entendendo isso? E às vezes nós, como obreiro, como fazedor da obra de Deus, nós entristecemos o nosso coração. Mas daí, se a gente olhar para essa palavra de Noé, quando a família de Noé entrou, aquele que aceitou a palavra, aquele que aceitou o projeto de Deus, o que a Bíblia diz? Que Deus selou a arca por fora. Não foi Noé que fechou, foi Deus. E não vai ser diferente para aqueles que estão rejeitando o chamado no dia de hoje, que estão rejeitando a palavra, que não querem fazer a obra de Deus. Deus vai vir, vai recolher o seu povo, que tem gente que fala que se da outra vez crucificaram Jesus, na segunda vinda eles vão metralhar, porque hoje tem o poder do fogo. Mas eles não leem com atenção o que o texto está dizendo. Que a Bíblia diz que será um abrir e pescar de olhos, e que ele enviará os seus anjos nos quatro cantos da terra, a pegar o seu povo, a arrebatar o seu povo. Eles não entendem isso. E ele é Deus. E eu creio nessa promessa. Quem crê nessa promessa, irmãos? Que nós, como servo de Deus, como Noé, como Moisés, nós venha dar ouvido para o chamado de Deus, para a obra de Deus na nossa vida. Daí vamos aqui. Agora chegou aqui. Você fala, poxa vida, Emanuel vai falar de Natal e está falando de Moisés, está falando de Gênesis. Agora eu quero aqui. Bom, vamos falar antes daqui, depois eu chego no Lucas 1. Quando foi lá em Nínive, dá uma comentada antes aqui, agora que eu vi. Que Deus levantou quem? Jonas, para que fosse pregar para Nínive. Que Jonas não quis desviar o projeto, foi para Tarsis, mas Deus preparou um peixe, e o peixe levou ele
e vomitório lá em Nínive, porque é lá que Deus tinha um projeto para salvar, é lá que Deus tinha uma obra. Então a gente percebe que, resumir para nós entrar no tema do nascimento de Jesus, sempre que Deus vai fazer uma grande obra, Deus ele fala, Deus ele levanta alguém. E eu quero deixar bem claro, Deus tem levantado eu e você que está aqui nessa noite como pastor, como obreiro na obra de Deus, para que eu e você venha anunciar que Jesus Cristo voltará, que Jesus Cristo cura, batiza. Quem crê nisso nessa noite? Você que é chamado por Deus. Então, eu quero dizer para você, receba o chamado de Deus, receba a voz de Deus nessa noite. Todos aqui, Moisés passou por prova, aqui o Jonas passou por prova, Noé passou por prova, mas todos foram usados por Deus. E dessa mesma forma, eu e você seremos usados por Deus no projeto de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso nessa noite? Agora sim, nós vamos ler lá agora, Lucas 1:26. Olha que coisa linda. Quem está entendendo, irmãos? Eu estou tentando correr, porque o relógio lá não para. Esse relógio ele é alto, não dá para tirar pilha. É Lucas, eu falei Lucas, né? 1:26. Isso. Deixa eu ver. Depois nós vamos lá em Mateus, mas vamos primeiro em Lucas. Porque eu mencionei todas as obras que Deus fez no passado, amém? E daí para nascer o Salvador, o Messias, Deus poderia simplesmente enviar o Senhor Jesus, ele nascer, ele aparecer, mas não. Para que se cumprisse a promessa do Emanuel, para que se cumprisse o nascimento de Jesus, Deus ele contou com uma família, Deus ele contou com alguém, amém? E daí foi anunciado, vamos ler lá, deixa eu ver aqui, o 26 para nós entendermos. No 6º mês, foi o anjo enviado da parte de Deus para a cidade da Galiléia chamada Nazaré. O 27. Uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, a virgem chamada Maria. E entrando o anjo, onde ela estava sentada, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha que coisa linda, irmãos. O anjo chegou para Maria e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Daí no 29, ela porém, ouvindo essa palavra, perturbou-se muito, apesar do significado da saudação. Mas o anjo disse a Maria: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberá e dará à luz um filho, e chamará pelo nome de Jesus. Amém? Olha que coisa tremenda. Quando o anjo anuncia isso daqui, está acontecendo aquilo que nós lemos lá em Isaías. Deus fez a promessa, demorou 740 anos. Olha para você ver. Mas daí quando Deus foi executar, depois dos 740 anos, que Deus foi ali pôr o projeto dele em andamento, Deus mandou o quê? O texto está dizendo aqui que o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, ele foi ali na casa de Maria, e ele chegou e disse para ela que ela era agraciada, que ela era cheia de graça, né? Muito favorecida, o Senhor é contigo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Eu fico empaquetado de ver isso, né? E ela ouviu essa palavra. E daí vai dizer: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ou seja, Deus te escolheu para cumprir a promessa do nascimento, para que o Filho dele, para que o Verbo de Deus, para que o Salvador, para que aquele que é pão vivo descido do céu, ele pudesse ser ali gerado no ventre daquela mulher. Mas uma coisa aqui, irmãos, ela foi escolhida por Deus, ela foi chamada por Deus. E uma coisa que eu coloquei na minha caneta aqui, o anjo disse para ela: o Senhor é contigo. Amém? Uma coisa para mim e para você agora que eu quero falar, que Deus ele é poderoso,
Deus ele poderia fazer tudo sozinho, podia libertar o povo de Israel sozinho, podia libertar o povo lá de Nínive sozinho, mas Deus contou com Moisés, Josué, Deus contou ali com Jonas, Deus contou com vários profetas, Isaías, e aqui nós vemos que Deus contou com Maria e José para que se cumprisse a palavra dele. Então aqui eu quero dizer para mim e para você que está aqui nessa noite, Deus ele cumpre promessa, Deus ele cumpre a obra, mas Deus, assim como ele usou essa mulher, assim como ele usou os profetas, Deus quer usar eu e você nos dias de hoje, em nome de Jesus, irmãos. Mas sabe o que nós temos que entender? Nós temos que entender e saber que Deus ele fala, e assim como hoje falou para Maria aqui, ó, o Senhor é contigo. Eu quero dizer para você, Deus está com você, o Senhor é contigo nessa noite, amém? Diga assim comigo, o Senhor é comigo. Toma posse disso, porque irmãos, se a gente parar para pensar, não foi fácil para Moisés libertar o povo, não foi fácil para Jonas pregar para Nínive, não foi fácil para Maria receber essa missão. Quando ela recebeu essa missão, aqui o texto está dizendo que, ela porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava essa saudação. E ela já sabia, sabendo que Deus era com ela, mas por que ela temeu? Vamos ver aqui. Depois eu comento aqui. Primeiro, ela era uma mulher pura, ela não conhecia José, era o primeiro obstáculo. Outra coisa, a lei do tempo ali, a lei de Moisés, se descobrisse que ela estava gestante de um filho que não era de José, a lei da época condenava ela à morte, à predestinação de morte. Então, ela correu o risco de morte, ela correu o risco de ser julgada, ela correu o risco de José abandonar ela. É obra de Deus, é cumprimento de Deus. Mas a gente vê que não era tão fácil assim receber essa missão de ser a mãe do Salvador. Quem está entendendo isso, irmãos? Será que você que está aqui nessa noite, ou que acompanha, que tem um chamado, que tem um ministério, consegue entender isso hoje? Eu, quando comecei a fazer a obra, quando era mais novo, eu achava que tudo era mamão com açúcar. Não. Às vezes nós somos julgados. Às vezes, como esse dia eu estava comentando com o pastor Carlos, você ajuda a pessoa vira as costas, mal agradecida, vira a cara, até muda de calçada. As partes, como fala, dolorosas do nosso chamado. Mas se a gente for ver para os homens e mulheres de Deus, que nem essa daqui, quando o anjo falou, o Senhor é contigo, você foi agraciada para gerar o Salvador. Mas olha os obstáculos. Não conhecia José, pura. Ela corria o risco de morrer apedrejada. Agora, irmãos, ela tinha tudo para falar não para Deus. Ela tinha, e com direito, humanamente dizendo, e ninguém poderia condenar ela. Mas ela não questionou. Ela se perturbou, lógico, ficou temerosa. Ela disse, eis aqui a serva de Deus, cumpra-se em mim a tua palavra. Quem será de nós que está aqui nessa noite pode assim também fazer a obra de Deus? Falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E saber que, irmãos, aqui no começo do ministério dela para gerar o Emanuel não foi fácil. Agora pare para pensar, humanamente dizendo, que nós sabemos, quem não sabe que um chamado pastoral é bênção? É ou não é? Um chamado para gerar o Filho de Deus é bênção. Mas ela viu o filho apanhar, ela viu o filho ser crucificado, ela sofreu por causa disso. O que eu quero dizer? Que eu e você passamos por um momento que nós choramos sim no nosso chamado. Mas essa mulher, essa passagem, essa início de campanha quer ensinar para mim e para você que as lutas, as lágrimas que muitas das vezes eu e você derramamos no chamado de Deus, não impede Deus de cumprir promessa. Não impede Deus de usar você na mão dele. Quem está entendendo isso nessa noite? Porque, irmãos, quando nós passamos no momento da prova não é fácil.
Que nem já hoje nós presenciamos ali fora, não é fácil nós como pastor querer reservar nossas vagas e ter uma afronta, não é fácil. Mas eu quero dizer para vocês, dentro da palavra, o Senhor está contigo, o Senhor te chamou, e assim como outros sofreram, nós sofremos, mas Deus está conosco. Quem crê dessa forma, irmãos? E Deus vai cumprir o seu querer. Agora vamos ali no 35, deixa eu ver aqui, no 35 do Lucas que nós estamos mesmo aí. Respondeu o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e com a sua sombra, e por isso também o entre santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente conceberá um filho na sua velhice, sendo já do 6º mês. Aquela que dizia ser estéril, porque para Deus nada haverá impossíveis em todas as suas promessas. Daí disse que no 38, então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém? Olha, irmãos, que coisa linda. O anjo falou para ela, que ele viu que ela se perturbou, ficou ali com medo, e logicamente ela tinha todo esse direito de ter esse medo, mas ela disse aqui, que o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Ou seja, ela não faria isso sozinha. Agora, vamos tirar o ensinamento dessa campanha para nós e do chamado de Maria. Eu e você que fazemos a obra, eu e você que servimos a Deus, será que nós estamos sozinhos? Não. O nascimento dele já é a prova que Deus é conosco. E está aqui, o poder do Altíssimo, o Espírito Santo descerá sobre ti. E eu quero dizer para você que está no início dessa campanha hoje aqui, você que tem um chamado para pregar, para ser pastor, para ser obreiro, para servir a Deus, descerá o Espírito Santo de Deus sobre ti. E você não vai ter medo de perseguição, você não vai ter medo de calúnia, porque o Espírito Santo de Deus vai te guiar, vai dar unção no teu ministério, diz o Senhor nessa noite. Aleluia. Isso, irmãos, para nós que somos quadrangular, nós vivemos isso. Ele salva, Ele cura, Ele batiza, Ele enche nós de poder para que Ele possa usar eu e você como usou Maria. Quem crê nisso nessa noite, irmãos? O Espírito Santo não é um enfeite. O Espírito Santo, ele não é apenas algo para complementar o evangelho quadrangular. Não, é poder de Deus, é graça de Deus que Ele derrama sobre mim e você nessa noite. Você pode estar chorando, você pode estar sentindo o peso do teu chamado, mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus é contigo, homem, Deus é contigo, mulher. Outra coisa eu quero dizer: Deus, Ele te escolheu e Ele é fiel. Está aqui, dizendo, porque para Deus não haverá impossível. Você serve o Deus do impossível em todas as suas promessas. Quem tem promessa de Deus aqui? Não tem impossível. O Deus que te escolheu não tem barreira que Ele não possa derrubar. Mas sabe, para que possa acontecer isso, eu e você precisa, assim como eu mencionei, Moisés, ele teve que receber o chamado e fazer o que Deus mandou. Teve ou não teve? Ele era gago, ele era iracundo. Se eu não me engano, antes de Josué tinha um outro que ajudava ele. Eu não lembro o nome agora. Mas tinha um outro ajudante dele, que ia com ele lá diante de Faraó. Depois veio Josué, né? Eu não lembro agora, mas depois eu vou lembrar. Isso, aê! Por isso que é bom ter mais gente. Isso, bem isso. Entendeu? Porque ele era gago. Ele podia falar para Deus: eu não vou. Outra coisa que, se fosse nós talvez, ele estava dentro da riqueza de Faraó. E de repente, quando veio o chamado de Deus: ei, você não é Faraó, você não pertence a isso aí. Ele não poderia, vamos pensar, nós somos ser pensante. Ele poderia escolher a riqueza, a nobreza. E tipo assim, e outra coisa ele podia falar para Deus na sarça: primeiro que eu sou gago,
não tenho paciência. Ele, né, podia falar, eu não tenho muita paciência, meu pavio é curto. E outra, eu não vou deixar a riqueza, escolha outra não, mas ele também foi fazer a obra de Deus. E Maria aqui, né, o obstáculo de José deixar ela, que depois não vamos ler, que eu quero confirmar isso na palavra, ela correndo o risco de morrer apedrejada pela lei, para que ela fosse a mãe do Emanuel, a mãe do Senhor Jesus. E daí a gente encontra aqui no 38, se você está com a Bíblia aberta, leia comigo. Eu acho isso lindo, porque a gente vê Malaquias questionou, tem Gideão questionou o Senhor no ministério, mas Maria não. Olha o que a gente encontra aqui no 38. Disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Quem está entendendo isso, irmãos? Será que Deus nessa noite, que Deus não está falando com Maria hoje aqui? Maria já cumpriu o papel dela, José já cumpriu. Deus está falando comigo, com você nessa noite. O Natal lá, janeiro já passou. O Natal agora é para nós. Natal é isso. É cumprimento de Deus, é a obra de Deus sendo feita, é a voz de Deus sendo ouvida, é a vontade de Deus sendo feita, que está aqui, que poderia vir a vontade dela, a proteção dela, não, mas quando ela ouviu o anjo falando, ela falou: eis aqui a serva do Senhor. E Deus nessa noite fala para mim e para você: será que no dia de hoje eu posso escutar isso de você, meu filho e minha filha? Eu posso enviar você? Eu posso usar você na minha obra no dia de hoje? Deus está falando comigo e com você nessa noite, irmão. Deus não está falando com Moisés, com Josué, não está falando com Malaquias, o profeta dessa geração que Deus quer usar é eu e você nessa noite. Aleluia. E eu quero perguntar: quem acredita que Deus é contigo nessa noite? Quem acredita que Deus te chamou também para fazer uma grande obra, irmãos? Então, não eu que quero isso, nem o pastor Carlos e nem ninguém que prega a palavra aqui, mas Deus quer ouvir de mim e de você: eis-me aqui, Senhor, cumpra em mim o teu querer, cumpre em mim a tua palavra. Pode me enviar, pode me usar como obreiro, como pastor, missionário, pode me chamar para as águas do batismo, pode me chamar para te servir, que eu vou te servir. É isso que Deus quer ouvir de mim e de você, irmãos. É isso que Deus quer que nós aprendamos, que Natal para nós não é o Papai Noel lá que se veste de vermelho, barrigudo, que se tornou algo ali de comércio, de comer e beber. Natal para mim, para você é isso, é cumprimento da palavra de Deus, é a palavra de Deus sendo salva. Uma coisa que eu não tenho dúvida, que a mesma missão que Maria teve de gerar Jesus e trazer ao mundo, eu e você que estamos nessa noite aqui, nós temos essa missão de, como igreja, de como obreiro, de como servo de Deus, levar Jesus a outras pessoas. Ah, mas não é fácil. Está aqui, depois leia, não dá tempo para ficar lendo. Ela correu o risco de ser apedrejada pela lei de Moisés. Ela correu o risco de ser deixada por José. Vamos ler aqui lá em Mateus, que aqui está mais, ele vai falar isso. Porque às vezes nós damos desculpa para fazer a vontade de Deus. Mas não foi fácil para ninguém que fez a obra. Mas Deus fez. Deus libertou o povo do Egito através de Moisés. Deus livrou Nínive de ser condenado através do ministério ali de Jonas. Não sei se você entende, não é fácil para ninguém, mas nada disso impede a unção de Deus, nada disso impede o chamado de Deus sobre a minha e a tua vida. Mateus 1, vamos lá vamos ler o 18, vamos ler 3 versículos aqui, o 18, 19, e depois 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Aqui, ela não conhecia ele, não tinha dormido com ele, era uma mulher pura, uma jovem pura. Mas José, aqui que vai pegar, seu esposo, sendo justo e não querendo inflamar, resolveu deixá-la secretamente. Está aqui a prova, não está, irmãos? Olha aqui, quando ela foi lá falar para José:
José, é o seguinte, eu fui escolhida, fui agraciada para ser a mãe de Jesus. Quando José ouviu isso, irmãos, estou conjecturando, para nós entender. Ele, olha o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Ele sendo um homem justo, um homem temente a Deus, não querendo que ela fosse defamada. O que o texto está dizendo? Que ele tentou deixá-la secretamente. Agora, para mim e para você que está aqui, se o nosso chamado pastoral, o nosso cônjuge, falasse alguma coisa assim, ou quisesse largar de nós, será que nós ia fazer a obra de Deus ou ia ficar com o cônjuge? Quem está entendendo isso, irmãos? É prova ou não é? Olha, não tenho dúvida, é lindo o chamado para ser a mãe de Jesus. Mas quando eu olho isso aqui, ela simplesmente perdeu, ela poderia perder o casamento, perder José, que está aqui, que ele tentou deixar ela secretamente. Mas daí olha o que acontece. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, que quando a obra é de Deus, Ele vai à frente, Ele abre caminho, Ele faz acontecer. Quem crê nisso nessa noite, irmãos? Porque olha aqui, no 20, enquanto pudera nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo a José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que está nela gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porá pelo nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, do pecado deles. Daí aqui lá, vamos ler o 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, pelo intermédio do profeta, que é o profeta Isaías, né? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e esse será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez o que ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Está aqui a prova, irmãos, não está? Foi o primeiro obstáculo. É o segundo. O primeiro, que ela era pura. O segundo, porque ela correu o risco de ser abandonada pelo esposo. E o terceiro, ela poderia ser apedrejada pela lei de Moisés. Se a gente ler o livro de Levítico, que é o livro da lei, né, que ela pegou isso. Zacarias, João Batista, tudo antes de Jesus pegou a lei de Moisés. Ela correria esse risco. Mas ela não estava fazendo a obra de qualquer um. Ela não estava fazendo a vontade, por exemplo, do estatuto de uma igreja, da cabeça de um pastor, não. Ela estava sendo enviada e usada por Deus para fazer a obra de Deus. Daí Deus vem o quê? Em sonho, e fala com José, e explica para José no sonho, revela para José em sonho. É o seguinte, José, fique em paz, descansa o seu coração, porque o que está sendo gerado na sua esposa é de Deus, e aquele que vai nascer dela vai salvar o povo dos seus pecados. Ah, irmão, não sei você, porque muitas das vezes nós tememos o chamado, nós tememos uma afronta na frente da igreja, ou alguém que, eu não sei vocês, eu quando era novo convertido, meu pai falava que eu vinha na igreja para puxar saco de crente, que eu seria pastor para roubar os outros. Eu não sei o que você tem, o obstáculo que você tem, o medo que você tem. Maria tinha isso, você eu não sei que tem, mas eu sei dizer com ousadia e com autoridade da palavra de Deus, Deus chamou você para usar você na mão dele, em nome de Jesus. Quem crê nisso, irmãos? Vai ter choro, vai ter perseguição, alguém vai criticar, alguém não vai acreditar em você, mas eu quero dizer, tem chamado de Deus, tem o som de Deus descendo nessa noite, nesse lugar, em nome de Jesus. O rei Davi, quando foi escolhido lá para ser rei, o Jessé e os irmãos dele, porque o profeta Samuel mandou chamar todos os filhos de Jessé, porque Deus mandou escolher um profeta. Amém? Chamaram tudo, entre aspas. Davi ficou lá, porque talvez era o mais feio, o que falava caipira, o que não tinha porte. Quando o profeta viu lá Eliabe, ele falou, não, é esse aqui que Deus escolheu para que seja rei. Só que foi passando os irmãos lá de Jessé, aliás, os filhos de Jessé, nenhum Espírito Santo confirmava. Daí ele falou, viu, mas é o seguinte, Jessé, acabou todos os seus filhos, não tem mais nenhum?
Daí alguém acha que tem um que está lá fora, o caçulinha, o rapatacho, está lá. Daí o profeta fala no texto, depois leia lá em 1 Samuel 1 ou 2, vai falar disso. Manda chamar. E quando mandou chamar, que ele entrou lá, o Espírito Santo já confirmou no coração do profeta. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes tem pessoa que não acredita no seu chamado dentro da sua casa ou dentro do seu bairro. Não importa. Tem unção e chamado de Deus para a tua vida. Quem crê nisso? Está lá, irmão, leia depois. É muito forte isso. Jessé e os irmãos tinham vergonha dele, esconderam ele. Mas quando Deus tem chamado, quando Deus tem projeto e Deus escolheu em você, pode ser feio, pode falar gaguejado, caipira, não interessa. Deus escolheu e Deus vai usar. Está lá. Foi ungido, foi rei, que a gente sabe de toda essa história, e não impediram. E assim vai ser no meu, na minha e na tua vida. Assim como foi dessa mulher aqui, dessa camponesa, dessa jovem chamada Maria. Ela recebeu a missão de gerar Jesus. Tinha um obstáculo, mas a promessa de Deus, a obra de Deus foi muito maior na vida dela. Amém? Eu quero encerrar dizendo assim, aqui, quer ver? Assim como Maria foi chamada, nós somos chamados. Assim como Deus era com ela, Deus é conosco. Assim como o Espírito Santo veio sobre ela, o Espírito Santo é sobre mim e sobre você, em nome de Jesus. Eu quero encerrar também a mensagem aqui, ó. João 6,35. Ele é o pão da vida, ou seja, ele é o alimento que nos capacita. Isaías 9,6. Ele é o príncipe da paz. Aqui no João 1:9, ele é o Cordeiro de Deus, ou seja, aquele que veio para ser sacrificado, tinha que ter o sacrifício do Cordeiro. Então ele veio como Cordeiro Santo, como Cordeiro perfeito, e ele tirou o nosso pecado. Está em João 1:9. E em João 8:12, ele é a luz. Nós não andamos em treva, porque o Senhor é a nossa luz. Em João 10:11, ele é o nosso sumo pastor. Eu e você, nós somos pastores aqui na casa de Deus, mas ele é o pastor do pastor, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Quem entende isso nessa noite? Outra coisa que ele vai falar aqui em João 10:7, ele é a porta das ovelhas. Aqueles que querem ser salvos, aqueles que querem entrar no reino dos céus, como foi falado hoje ali com o pastor Carlos na porta. Ele não obriga ninguém, mas ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. E quando vem, ele alivia. E está dizendo aqui em João 10:7, ele é a porta daquele que quer entrar para a salvação. Quem quer ser salvo, aceita Jesus como o único suficiente Salvador, aceita que ele é o verdadeiro sentido de Natal e cumprimento de Deus. Daí João 14:6, ele é caminho, verdade e vida. Em Lucas 2:11, ele é o nosso Salvador. Em João 8:36, é o nosso libertador. E depois olha aqui, ó, em João 3:17, deixa eu ver aqui, ele não veio para condenar, mas ele veio para nos salvar e para nos reconciliar com Deus. E eu quero terminar dizendo aqui, grave bem isso, João 15:16, diga assim comigo, João, não está fraco, João 15:16. Sabe o que está escrito lá? Eu vou terminar dizendo aqui, eu não tenho dúvida, não foi eu e você que escolheu servir ele, ou ser pastor, ou ser servo de Deus. Está lá, depois leia lá que não é mentira minha, mas foi ele que escolheu eu e você, em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade de ter falado da palavra de Deus e de estar dando esse início. E é isso que nós vamos viver tem mais 3 dias nessa campanha, mais 3 domingos. É isso que nós queremos viver, o verdadeiro sentido do Natal. Pode ter árvore, pode ter até Papai Noel na casa, quem quiser, pode comer Chester, pode comer leitoa, mas não pode esquecer que é promessa de Deus, é a obra de Deus sendo feita em nome de Jesus. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, palmas ao Senhor. Receba o pastor Carlos de volta. Glória a Deus. Aleluia. Maria Matias e família, Rafaela Freitas Boldas, Danilo Boldas, Caio Boldas, Rebeca Boldas, Ilane Laranjeira, Dri,
aqui, vamos pedir para Deus que conforte a família do irmão Luiz Andrade. Amém? Vamos colocar de pé todos em oração, em comunhão a Deus. Maravilhoso Deus, Pai eterno e poderoso, Pai. Eu citei, Pai, esses nomes para o Senhor, Pai. Que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, a cada um, Pai, dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio, Papai, no poder que o Senhor tem, Pai, de abençoar e proteger, Pai, toda essa família, porque eu citei o nome que aqui está, Papai. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, desta família, Pai. Abençoa, Pai, a cada um desses irmãos, Pai. Abençoa, Pai, a cada um de nós, Pai. Abençoa, Pai, a família do irmão Luiz, Pai. Dai força, Pai. Dai comunhão a eles, Pai. Proteja eles, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio, Papai, no poder que o Senhor tem, Pai. Abençoar e proteger, Pai, todas essas pessoas, Pai. Todos nós irmãos em Cristo Jesus, Pai. Traz a bênção e traz a paz, traz a vida e vida em abundância, Pai, para cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a minha vida, Pai. Abençoa a nossa vida, Pai. Abençoa o nosso ministério, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio, Papai, no poder que o Senhor tem, Pai. Abençoar cada um de nós, Pai. Proteja, Pai, a cada um de nós, Pai. Aqui, Pai, nesta casa de oração, Pai. Abençoa, Pai, a cada um, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos abençoar a casa de Deus? Depois nós vamos fazer oração para a família. O Zé Filho faz oração para a família depois. Amém? Vamos abençoar a casa de Deus então. Pai, aqui nós estamos, Papai, com a nossa oferta na mão, Pai. Aqui nós estamos, Papai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós vamos semear, Pai, nesta casa, Pai. Esta casa de oração, Pai. Esta casa onde traz vitória, Pai. Essa casa onde traz bênção para a nossa vida, Pai. Essa casa onde traz vida e abundância para nós, Pai. Eu creio, Papai, no poder que o Senhor tem, Pai, de nos abençoar e nos proteger, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Pai, esses ofertantes que aqui estão, Pai. Agora peça a bênção do Senhor, Pai, para todos os dizimistas que aqui se encontram, Pai. E os dizimistas que aqui não estão, Pai, mas estão, Pai, sendo fiel na casa do Senhor, Pai. Que o Senhor venha repreender, Pai, todos os devoradores, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, Pai. Abençoa, Pai, a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus, Pai. A autoridade que o Senhor me dá, Pai, como ministro da Tua palavra, Pai. Eu abençoo e eu consagro a oferta e os dízimos, em nome de Jesus. Amém. Pode vir abençoar a casa de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia. O nosso Deus é fiel. Só basta você crer, você confiar, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem
vai fazer na tua vida. Toda promessa. Aleluia, Jesus. Põe a mão no seu peito e diga: Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Haverei enquanto o Senhor não cumprirei em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, boa noite, povo de Deus, a paz do Senhor esteja convosco, amém? Eu sei que nós estamos aqui nessa noite para buscar o Senhor, e também nós estamos com o coração meio doendo porque perdemos um amigo, mas perdemos aqui para o mundo, mas foi ganho para Deus, né? O Senhor, Ele levou o nosso irmão na hora certa, no momento certo. Quem somos nós para julgar e condenar? Mas a família não está preparada para receber uma perca dessa. Eu sei que a família do Luiz Andrade ali, a família está sofrendo, e aqueles que gostam dele e da família também teve um baque. E nessa oração da família, nós já orou para a família dele, nós vamos orar novamente. Sei que não é fácil. Eu tive o prazer, né, de ter uma amizade com ele. Quando ele chegava na minha casa, eu já chamava gritando lá para a gente fazer alguns rolo, que ele gosta de um negócio, gostava, né? E toda vez que ele me via, ele falava: olha, você vai para a igreja, ora por mim, ora por a minha esposa. Ele nunca encontrou comigo se não pedisse para orar por ele e por a família dele. Então eu creio que o espaço lá no céu, que é o que nós estamos procurando aqui na terra, nós estamos aqui hoje e todos os momentos nós estamos à procura de espaço lá no céu. E eu creio que o espaço lá no céu dele já foi garantido. Eu creio que muitas pessoas oravam por a vida dele, por a família dele. E nós estamos aqui à procura. Me perdoa aqueles que sobem no altar para declarar bênçãos, declarar que vai ficar milionário, declarar que vai ter carros importados, declarar que nós pode ter, mas nós estamos aqui à procura de conquista lá em cima. Então nós temos de orar, buscar para nos receber lá na glória, um espaço lá no céu. E aqueles que crê, pede oração e crê, o Senhor já está preparando. Então vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, nesse culto, Senhor, de domingo, culto da família, Senhor, eu sei que neste momento tem muitas famílias sofrendo e chorando pela perca do ente querido, Senhor. Mas estamos aqui nessa noite também para te agradecer por a nossa família, Senhor, por a família de cada um, Senhor, que está aqui em cima dessa terra, por a família, Senhor, que perdeu ainda hoje, Senhor, um ente querido, que estão sofrendo pela perca, Senhor. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor venha dar conforto para essa família, venha trazer aquele abraço, Senhor, aquele abraço, Senhor, sobrenatural na vida dessa casa, dessa família, para que eles possam, Senhor, se adaptar
com essa perca, Senhor. Porque o Senhor sabe, Pai amado, nós estamos aqui de passagem, em qualquer momento o Senhor vem e busca aqueles que é escolhido. E ele foi escolhido, o Senhor Luiz foi escolhido nesse dia para estar aí no trono da glória junto contigo. Então, Senhor, eu também te agradeço por a minha família, por a família do meu pai, que orou por a vida do meu irmão, por a família do Evangelho Quadrangular aqui e das outras igrejas também, que orou por a vida do meu irmão, e graças a Deus meu irmão está junto com a família. E também essa bênção que o Senhor entregou para nós essa semana foi muito boa, porque nós recebemos nosso irmão com vida, está lá se tratando em nome do Senhor Jesus. Então muito obrigado, Senhor, por essa noite especial que o Senhor nos presenteou, e obrigado por o Senhor fazer milagres, Senhor, na vida de muitos, Senhor. Muito obrigado, Pai, eu te entrego nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Há um aviso. Vou avisar hoje, vou avisar mais sexta-feira também. Culto regional na sede quadrangular, dia 13 de dezembro às 19h30. Vocês ouviram na sexta-feira aqui, foi ligado o celular, o próprio Iago, o pastor Iago falando, que não é um convite, não. É uma convocação da nossa liderança. Ele falou, é um convite para os membros da igreja. Ele convida os membros da igreja, mas para a liderança ele não convida, ele ordena. Então nós temos que estar lá para assistir, ouvir o último culto deste ano, na bênção de Deus. Amém, glória a Deus. Está se programando para dar certo, nós vamos lá, em nome de Jesus. É o último culto regional. Dos homens já foi sábado passado. Agora do foi benção, graças a Deus. E do bispo agora foi benção, né? Comeu 2 pratadas, né? Foi benção mesmo, né? Amém. Deus abençoe. Vamos colocar de pé no Jesus. Ó, para vocês que tem carro, irmão Zezinho, irmã Margarida, eu não vou mais colocar o cone lá na frente, porque é proibido mesmo. Eu fui conversar com a liderança lá, de trânsito lá, ele falou, olha, não pode pôr, é proibido. Você quer pôr, você põe, mas você vai se responsabilizar por o que pode acontecer. Agora vem uma bênção de Deus aí falar abobrinha para nós hoje. Vocês viram, né? Então, outro maltratou o Zezinho também, que estava encostando, né? Então, não vou colocar mais, para nós... sim, lá... Não, vai ficar livre ali para vocês entrar com o carro ali dentro ali, certo? Você pode entrar tranquilo ali. Então, para nós não procurar nisso, vamos fazer o que é certinho, né? Se pudesse, fosse liberado, eu apanhava e batia o pé no chão. Aí não é proibido. Então vamos entender e atender o que é a lei nossa, né? Então vamos receber a bênção de Deus, então, amém? Maravilhoso Deus Pai eterno e poderoso, Criador dos céus e da terra, Papai amado, Papai querido, agradeço ao Senhor, Pai, por mais esta oportunidade, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, dê uma linda e maravilhosa semana para nós, que venha trazer a bênção e a proteção divina para nós, Pai. E que o Senhor leve nós de volta para nossas casas, nosso lar cheio de bênção, cheio de paz, cheio de alegria e cheio do Espírito Santo de Deus, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Antes da bênção apostólica, eu vou pedir para vocês agora. Então vamos entrar nós em comunhão, em oração, para que acabe tudo que é de errado que tem na frente da nossa igreja e na nossa rua. Em nome do Senhor Jesus. E em janeiro nós vamos começar uma campanha para esse fim. Amém? Nós vamos sair para a rua aí de noite, aí fora de hora, vamos ungir o bairro novamente e vai ser bênção de Deus. Amém? Estenda as mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do doce Espírito esteja em nós todos, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Quem está vendo Jesus diz? Amém. Aplaude o Senhor Jesus, cumprimenta o irmão, em nome de Jesus. Fica com Deus, fica com Jesus. Tchau, 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 tchau. Deus abençoe a todos os irmãos que vão assistir essa live.